Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Eu queria saber de você, Uchoa, qual que é a sua primeira memória na vida e a sua primeira memória com o futebol ou o Flamengo? Se é a mesma coisa, não é? Se a minha primeira memória da vida tem futebol ou não tem? Eu queria ouvir um pouco de você, dessa sua infância, do seu passado. Olha, minha primeira memória, eu acho, de futebol, com certeza, é ir ao Maracanã. E muito pequenininho, porque o Maracanã, ele era, numa época de aquelas arquibancadas de cimento, né? Em que tinha uns degraus que eu, pequenininho, tinha que escalar. Eu era pequeno, então aquilo ali era muito alto. Eu tinha que fazer assim para ir botar a perna para subir de degrau em degrau. Quer dizer, então você vê como é que eu devia ter, sei lá, 4, 5 anos, uma coisa assim, bem pequeno mesmo. E era um jogo do Flamengo, não me lembro contra quem. Mas eu me lembro de ficar assim impressionado pelo barulho, pela questão, pelas bandeiras. Eu acho que o jogo, para mim, até passou meio batido. Tal a diferença que é. E eu acho assim bem interessante, assim, até porque eu conheço gente que já foi pela primeira vez a um estádio de futebol adulto, né? E não imaginar o que é aquilo. Mas assim, você criança, pequenininho, então aí... Porque você nem tinha na televisão, etc. Era uma coisa assim realmente alucinante, assim, você viu pela primeira vez. Até curiosamente, assim, parte do meu trabalho... viajando pelo mundo, eu acho curioso assim, que a gente teve ao longo da história da humanidade, né? Eu fui no interior da Tunísia, tem o segundo maior coliseu romano, né? O principal é de Roma, né? O famoso, e o segundo se chama El Djem, que fica na Tunísia, meio no interior da Tunísia, não é nem um lugar assim que Por que os romanos fizeram ali? Não dá para entender muito bem. É enorme, enorme, enorme. Aí é interessante porque entre os romanos e o estado de Wembley, durante séculos e séculos e séculos, a humanidade não fez nunca nada mais parecido. Até o futebol vingar e se construir o estádio de Wembley já em 1922, a coisa assim. É um troço de doido, assim, que... Claro que o entretenimento romano era um pouquinho sanguinário. Um pouco mais visceral, né? Era um pouquinho... Era um UFC barra pesada. Mas, de qualquer forma, eu acho assim curioso quando a gente pensa em história, né? Quer dizer, lá atrás já se tem a noção de um estádio, né? E, de repente, esse troço desaparecer hiato, né? até voltar no século XX. Quase 2000 anos sem isso, né? Muito estranho. Isso na medida da força do futebol, né? Exatamente. Da potência, até na evolução humana, de alguma maneira. Claro. Você se lembra... Essa é a sua primeira memória na vida ou não? Não, na vida não. Mas eu não saberia qual é a primeira memória na vida. Não tem flashes assim? Não tenho flashes assim. Eu tenho... Sei lá, não me lembro assim da minha primeira memória. Pode eleger essa também, tá tudo bem, porque essa memória é linda. Não, é uma memória legal, assim. Não, com certeza deve ter uma memória anterior. Me pergunto assim, meu pai foi exilado político, saiu em 64 e voltou em 80 na anistia. E eu não me lembro do meu pai no Brasil. Eu me lembro assim, uma imagem assim, dele no consulado lá, esperando para ter autorização para poder sair do Brasil, com um monte de gente no chão, etc e tal. Isso eu me lembro da imagem dele ali lendo um livro, etc. Tal, um roupão. E me lembro flashzinhos, assim, talvez, eu no banco de trás do carro com as minhas irmãs, ele dirigindo, mas assim, nunca brincando com ele, isso não. E claro que a minha mãe, claro, era muito mais presente, mas assim... o que seria a primeira imagem, eu não sei. Eu acho que é na construção da infância, né, da gente... Com certeza deve ser alguma coisa com a minha mãe, né? Sim. A mãe é a pessoa-chave. A primeira vista que a gente tem na vida. A primeira vista da gente deve ser a mãe, mas assim, deve estar tão lá atrás que, enfim, não é uma imagem. Eu acho que talvez é o todo, né? E tem um estudo que mostrou recentemente que o sentimento manipula a memória, né? Achei isso tão lindo. Sim. Que a memória, ela fica de um jeito pra você de acordo com o que você estava sentindo naquele momento. Então, essa memória no Maracanã, escalando os degraus, enfim, eu acho que é um jeito legal de ser introduzido ao futebol. Você lembra se você, naquele momento, falou... Acho que não, é muito pequeno, né? Mas em qual momento você se apaixonou pelo futebol e pelo Flamengo? Olha, pelo futebol... O meu primeiro jogo de seleção brasileira foi no Maracanã, foi um Brasil e Inglaterra. 2-1 Brasil, o Tostão fazendo um gol no chão. Ele deitado no chão, ele foi empurrado, caiu no chão, de repente a bola sobra ele no chão, ele chuta e faz o 2-1. A Inglaterra na época, esse jogo deve ter sido 67, 68, uma coisa assim. E a Inglaterra era campeã do mundo, chega favorita, etc e tal, e perde o jogo, e o técnico inglês fica puto da vida.
Mas assim, foi o primeiro jogo E o primeiro jogo profissional que eu fiz como jornalista foi um Brasil e Inglaterra. Ah, que legal isso. No Maracanã também, que foi um 2-0 Inglaterra. Que foi um gol daquele John Barnes, um canhotinho, um negão super bom de bola, que ele dribla todo mundo. Que ano foi até isso? o goleiro. 83. 83? 83. Era aquela seleção mágica ainda, aquela geração absurda? Não. Já era um time meio misto. Entendi. Já era até o Edu, o irmão do técnico, do Zico, foi técnico durante 2 jogos, 3 jogos. Até foi um desses jogos ali. Uma transição ali. Foi transição. O primeiro gol foi do Barnes, o segundo gol foi de um centroavante, gol de cabeça, bunda. Mas o primeiro gol é um golaço que na Inglaterra, eu morei 11 anos em Londres. Esse gol repete, assim, eles lembram desse gol como assim, uma medalha de orgulho do Brasil no Maracanã, com um golaço brasileiro, entre aspas, porque o cara sai costurando até, eu acho que ele é quase goleiro, assim, um troço assim de novo. A Inglaterra também é um time que, assim, tá em má fase e chama Inglaterra, né? No Brasil, em geral, agora, né? Exatamente. E era um gol improvável demais, porque ficou o cara vai driblando o cara vai passar. Driblou, aí de repente o cara driblou uns 3 ou 4. Que isso?